Amados, boa tarde, bem-vindos ao meu canal Florescendo com Ele em Espírito, Alma e Corpo. E eu hoje venho aqui trazer uma mensagem para vocês de Deus. E hoje nas minhas orações eu pedi, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale com o pessoal no canal? E Ele me lembrou de uma mensagem que Ele me deu a semana passada, de algo que Ele vem me incomodado. E é pra galera aí das criptomoedas. Eu fiz um vídeo semana passada e eu vou colocar o card aqui. Seria interessante vocês assistirem. E no vídeo eu comento que eu iria fazer uma live com o professor do curso de criptomoedas que eu estou fazendo. Mas por alguma razão, pela agenda dele, pela minha agenda, nós não conseguimos combinar um horário. E aí deixamos para depois. Mas eu creio que Deus quer que eu alerte o povo em relação a isso que eu vou falar no vídeo. Antes de mais nada, eu peço que vocês ajudem o canal, compartilhem, deem um like e para ajudar o canal, para me animar e a fazer mais vídeos para vocês, amém? Então, pessoal, eu tenho visto muito, principalmente no YouTube, sobre o pessoal falando muito das criptomoedas, transferência de riquezas e o que Deus tem falado para o povo dele através de algumas moedas. Tem vários canais falando sobre isso e algo que me chamou a atenção, eu comecei depois que eu comecei a ver isso, que eu comecei também a me interessar pelo assunto, algo eu percebia que estava um pouco fora, sabe? Alguma coisa que eu ficava assim, que não estava entendendo no momento, mas algo que o Senhor me incomodava. E eu me lembro, há muitos anos atrás, tinha um pastor aqui nos Estados Unidos que se chamava David Wilkerson, e ele foi um pastor muito usado para profecia em 1972. Existe livro sobre as profecias dele. E eu gostava muito daquele pastor. E eu me lembro de uma vez um vídeo que ele fez que ele disse, pessoal, as profecias é para alertar o povo de Deus, mas não é para que nós fiquemos dependentes das profecias. Que nós precisamos escutar a profecia e nos preparar. Não é? E eu me lembro, quando eu me converti, eu fazia parte de uma igreja em Miami, e eu me lembro que entrou uma vez uma senhora na igreja e ela dava profecias, né? Ela falava que ela escutava de Deus, enfim. E eu notei que as pessoas, elas ficavam bastante atreladas a essa senhora. Essa senhora ia para cá, eles iam para lá, sabe, seguiam ela. E acabou, pessoal, que essa mulher era uma fugitiva da polícia, para vocês terem uma ideia, tá? E o pessoal levava ela para jantar, e levava ela aqui, levava ela colar, porque ela supostamente trazia mensagens de Deus. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso. Nós temos uma tendência, nós seres humanos, que quando Deus fala conosco através de alguém, ou Deus nos diz que vai nos abençoar através de algo, nós temos a tendência como seres humanos a nos agarrar ou no profeta ou no objeto. E o caso que está acontecendo agora, eu creio que as pessoas estão se voltando muito para a moeda em si, para a criptomoeda, ao invés de se voltar para Deus. Quando Deus começou a me incomodar um pouco sobre o assunto, eu vi alguns vídeos na internet e me chamou a atenção um vídeo de um pastor americano e dizia, né, falava assim, a moeda. E aí eu cliquei no vídeo, não era mais o assunto que eu queria muito escutar, mas eu disse, alguma coisa me chamou a atenção e eu disse, bom, cliquei. E o pastor falava exatamente aquilo que eu estava sentindo no momento. E é o seguinte, amados, nós precisamos ter cuidado, porque Deus, Ele está anunciando que Ele vai abençoar os crentes, Ele vai transferir riquezas do ímpio
para o crente, mas nós não podemos, amados, nos agarrar agora se o Senhor falou a criptomoeda tal, nós não podemos passar o tempo todo, o dia todo atrás de moedas, atrás de gráficos, atrás porque o pastor fulano falou isso, porque o outro sonhou aquilo, porque a outra profetizou aquilo outro. Nós precisamos nos voltar para o Senhor, ok? Existe o Salmo 127:1, que a segunda parte diz assim: se Deus não guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. O que significa isso? Não adianta, amados, nós ficarmos observando gráficos, nós ficarmos todo dia aí olhando a conta. Se Deus não guardar a nossa conta, se Deus não guardar a nossa criptomoeda, em vão vigia a sentinela. Amém? Então, o que eu recomendo? Eu sim fiz os meus investimentos, eu abri uma conta e eu quero dizer para vocês, se vocês se interessam, eu posso fazer um vídeo simples de como abrir a conta, quais moedas eu investi. Inclusive na semana passada, faz 2 semanas que eu fiz o meu investimento e já semana passada subiu $80, eu fiquei super feliz. Hoje já baixou, o rendimento foi para 10, mas assim, Deus tem avisado que a moeda ela vai cair drasticamente e depois ela vai subir rapidamente. Então eu recomendo que vocês invistam algo que se vocês perderem, vocês não vão sofrer tanto com isso, né? Porque existe pessoas que pegam todo o dinheiro e botam todo aquele dinheiro numa mesma fonte. Isso não é indicado a fazer. Ninguém indica colocar todo o seu dinheiro numa só conta, né, de inversão. Você precisa dividir um pouco em cada coisa, porque se uma falhar, você tem a outra. Então, se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo simplesinho de como fazer isso. Inclusive, amados, se vocês quiserem que eu indique o curso que eu tô fazendo, eu tô participando, mas eu não tô, como eu disse, eu não tô tão ali preocupada com os gráficos, sabe, me envolvendo muito, primeiro porque eu não tenho tempo, e segundo que eu creio que Deus tem urgência de falar de outros assuntos, que eu tenho várias mensagens já que o Senhor colocou no meu coração, mas eu tenho pedido para Ele o que o teu povo precisa mais no momento. Então, assim, eu não tenho muito tempo, eu trabalho também, né, o tempo integral, então eu tenho dado, assim, Senhor, eu tenho colocado a minha confiança no Senhor. Senhor, se o Senhor tá falando com os profetas, e eu creio, lembra no meu outro vídeo, eu falei do Kim Clement, que é um profeta muito usado pelo Senhor, que ele já faleceu há muitos anos atrás, que ele falou de criptomoeda que ele nem sabia o que era na época. Então, assim, por isso que eu realmente creio que essas mensagens aí, elas vêm de Deus, mas nós precisamos tomar cuidado. Eu creio que nós precisamos fazer aquilo que o Senhor está nos pedindo, mas nós não podemos idolatrar a moeda e ficar perdendo todo o nosso tempo nisso, ok? Se vocês quiserem saber do curso, eu indico para vocês o curso, tá? Eu acho que é uma ótima para quem também tem a parte da teoria, né, que é um curso bem completo, e tem a parte do movimento profético, onde eles compartem as profecias, onde eles dizem, olha, a moeda tá subindo, a moeda tá baixando, é importante, mas aquilo que eu digo, nós precisamos ter cuidado para não transformar isso em idolatria. Eu não sei se vocês lembram, mas as eleições de 2020, quando o Trump perdeu, lembra que ele ganhou a primeira vez e tinha a segunda, ele ia servir o segundo term, né, que eles falam, segundo período, enfim.
E tinha muitos profetas falando que ele ia ganhar naquela vez ainda, que ele ia ganhar, que já estava tudo certo, que não sei o quê. E eu me lembro, gente, eu chorei quando o Trump perdeu. Eu confesso que eu errei naquela época. Por isso que eu tô dizendo para vocês, nós precisamos tomar cuidado. O que aconteceu com o Bolsonaro? Todo mundo falando que ele ia ganhar, que ele ia ganhar. O que aconteceu? Então eu creio que Deus, ele olha assim, ele diz, não, o meu povo tá idolatrando Trump, tá idolatrando Bolsonaro, ao invés de buscar em mim. Como eu disse pro Senhor, Senhor, eu tô fazendo a minha parte, eu abri a conta, eu investi um valor X, e eu creio que no momento certo o Senhor vai usar alguém para me avisar, ou no grupo que seja, ou no meu curso, alguém vai me dar o sinal que eu preciso retirar esse dinheiro. Então é isso que eu creio. E outra coisa que me chamou a atenção hoje é aquela passagem, a história de Marta e Maria, né? Hoje eu estava pensando na mensagem, quando Deus me falou da mensagem, fala sobre isso, e eu lembrei de Marta e Maria, e eu nunca me esqueço, amados, foi a minha primeira pregação, né, quando eu fiz o seminário, quantos anos atrás, nem me lembro, mas até tem aqui no YouTube, eu acho que é o primeiro vídeo do canal, foi a minha pregação sobre Marta e Maria, e eu quero ler para vocês o que diz, né, Lucas, capítulo 10, versículo de 38 a 42, e diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com tantas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. E aqui, amados, eu vejo perfeitamente aqui quando Jesus diz assim, ó: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Eu entendo aqui, ó, que o pouco é necessário. Abra sua conta, invista o pouquinho de dinheiro ou o dinheiro que você tem, e o pouco é necessário, e mesmo uma só coisa. Não precisa ficar toda hora checando a sua conta, toda hora ouvindo uma profecia, toda hora buscando um vídeo diferente ou uma palavra nova. O Senhor já disse: eu vou abençoar o meu povo, vai haver uma transferência de riqueza. Isso já está decretado e o Senhor vai cumprir. Mas nós precisamos fazer uma coisa, nós precisamos fazer o que Ele está nos pedindo: investir. Deixa essa sementinha, planta a sementinha, porque no tempo certo você colherá o fruto. E lembrem-se, amado, essa promessa que o Senhor tem para nós é porque Ele tem pressa para avançar o reino dEle. Ele tem pressa para que nós recebamos esse valor, para nós evangelizarmos tudo aquilo que falta evangelizar no mundo, porque para os fins dos tempos, todas as pessoas vão ouvir a palavra, vão ouvir as boas novas do Senhor. Então, para isso, o povo precisa de dinheiro para avançar o reino. Então é por essa razão que o Senhor vai multiplicar nas nossas vidas. Então Ele é o maior interessado de fazer, mas por favor, não coloque uma barreira para que o Senhor não abençoe as pessoas. Por causa do que aconteceu com o Trump, porque aconteceu com o Bolsonaro, as pessoas se voltando muito para
Ai, o profeta falou, então já tá. E aquela coisa, aquela busca. Não, vamos buscar o Senhor. Busquem ao Senhor de todo o seu coração. De manhã, toma um tempo para ler a palavra. Toma um tempo de orar. Toma um tempo de buscar. Eu sei que às vezes a nossa vida é corrida. Eu entendo, eu sou prova disso. Eu sei como é difícil. Agora, pelo menos, eu tô mais folgada no meu trabalho, eu tô conseguindo ter mais tempo. Mas outro dia, eu pensei, nossa, eu vou ler 2 capítulos da Bíblia. Mas quando eu li o primeiro e o segundo capítulo, Deus falou tão forte comigo, que eu disse, Senhor, eu já não preciso mais ler 2 capítulos inteiros. 2 versículos foi suficiente para o Senhor tocar no meu coração e falar comigo profundamente. Então, assim, não é muito tempo que a gente precisa. E quando a gente está trabalhando, a gente pode estar orando, a gente pode estar convidando o Senhor para participar conosco, para nos ajudar. Eu digo, amados, hoje eu faço o meu trabalho e eu rendo tanto no meu trabalho, mas tanto no meu trabalho, que às vezes eu fico até pensando, uau, eu não sei como que eu rendo tanto. E eu sei que quem tá me ajudando no rendimento do meu trabalho é o Senhor. Então, assim, convide o Senhor para trabalhar contigo. E o teu horário, o tempo de que você às vezes gasta 2 horas para fazer alguma coisa, eu tenho certeza que o Senhor te ajudando, ao invés de tu gastar 2 horas, tu vai gastar muito menos. Amém? Então, amados, para terminar, eu quero dizer que cuidado para que Deus não acabe cortando o fruto das criptomoedas que Ele tem nos prometido por causa da idolatria do nosso coração. Nós estamos adorando a moeda, nós estamos colocando a nossa confiança na moeda, no mercado financeiro e não confiando no Senhor. Amém? Então, que o Senhor não venha cortar a nossa bênção ou não venha demorar, né? Venha colocar para frente por causa da condição do nosso coração, que nós ficamos atentos. Amém? Nos vemos no próximo vídeo. Até mais.